Moçada, eu estava conversando sobre o citoplasma fundamental, ou hialoplasma, que era aquela massa gelatinosa amorfa, sem forma definida, onde você tem lá as estruturas do citoplasma, as organelas mergulhadas lá dentro. A segunda parte, exatamente, o citoplasma figurado, são essas organelas. O nome figurado, porque enquanto o citoplasma fundamental é amorfo, sem forma definida, aqui não. Cada organela tem uma forma bem definida, tem uma figurinha, uma aparência bem característica. Inclusive, das questões mais tradicionais de vestibular, é o cara desenhar ou colocar uma fotografia da célula, pela figura da organela você saber quem é a organela. Saber se a organela é fulano ou cicrana, pela característica dela. Em relação às organelas citoplasmáticas, eu vou dividir em dois conjuntos. Primeiro conjunto, moçada, a gente tem lá as chamadas organelas não membranosas. As organelas não membranosas, elas são organelas que não apresentam membrana na estrutura delas. Então elas não têm aquele lance de uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas em mosaico fluido, não existe isso. Então elas não apresentam membrana. Inclusive, para alguns autores, elas não deveriam ser chamadas de organelas. Então elas não são consideradas organelas por alguns autores. Alguns autores só consideram organela quem tem membrana. Mas aí, moçada, claro, é ponto de vista, né? Eu queria que você soubesse que tem autores que acham que quem não tem membrana não deve ser organela, mas para vestibular, toda vez que cai isso aqui, a galera chama de organela. Então vou colocar como sendo organela. Em relação às organelas não membranosas, número 1, ribossomos. Sobre os ribossomos, a gente já conversou um bocado nas aulas sobre síntese proteica. Vou só lembrar então, tá? Composição do ribossomo. Ele é mais ou menos 50% RNA ribossômico e 50% proteína. Olha que ele não tem membrana. Função, moçada, que o ribossomo tem, fala sério, né? Síntese proteica é a função que ele vai apresentar. Né? Qual é a origem dos ribossomos? Opa, para quem não lembra, eles são produzidos por estruturas chamadas de nucleolos. A gente, pessoas, já falou sobre o ribossomo. Então, segundo a organela não membranosa, os centríolos. Gente, centríolos, eles são estruturas que são formadas por 9 grupos de 3 microtúbulos organizados em um cilindro. Ok, não deu para entender minha descrição? Um centríolo tem a forma cilíndrica. Quando você vai lá e observa ele em corte, ele vai ser constituído por 9 grupinhos de 3 microtúbulos. Poxa, Landim, eu tenho que saber essa besteira? Homem, depende da prova que você vai fazer, né? Vestibulares mais doidinhos, às vezes se empolgam e falam esse tipo de besteira, né? Então, 9 grupos de 3 microtúbulos organizados de modo a formar um cilindro. Centríolos sempre estão organizados em dupla, a gente chama pelo nome de diplossoma, um par de centríolos, sendo que esses centríolos do par sempre estão organizados perpendicularmente, um em direção ao outro, ou seja, um em relação ao outro. Sempre, moçada, eu tenho um centríolo e o par dele no sentido perpendicular ao primeiro. Então, sempre, moçada, desse jeito, chamamos de diplossoma. Landim, por que o nome do centríolo é centríolo? Porque os centríolos estão localizados na região da célula chamada de centro celular ou então centrosomo. Ô Landim, o centro celular, o tal do centrosomo, é o centro geométrico da célula? Não. Na verdade, o nome centríolo não tem a ver com localização espacial, não tem a ver com seu centro geométrico, não. No caso do centro celular, o centrosomo, ele é o centro de formação de microtúbulos. Ora, do que é que os microtúbulos, eles são feitos? De uma proteína chamada de tubulina. Sendo que você vai pegar várias moléculas de tubulina e vai polimerizar. Daí,
o nome centrocelular ou centrosomo é porque ele é a região, o centro, onde eu vou polimerizar a tubulina para formar os microtúbulos. Então existe uma região da célula, centrosomo centrocelular, onde a gente polimeriza a tubulina para poder, nesse caso, formar os microtúbulos. Eu acrescento tubulina para o microtúbulo crescer, eu posso tirar a tubulina para ele diminuir. Centrosomo é onde isso acontece. Né? Em relação à função dos centríolos, gente, cá entre nós, centríolo não faz porcaria nenhuma. O centríolo, ele não produz microtúbulos, ele apenas está localizado na mesma região onde os microtúbulos são formados, polimerização da tubulina em microtúbulos. Na verdade, o centríolo origina outras estruturas. Ele origina cílios, origina flagelos e origina, moçada, estruturas chamadas de fibras do Aster na divisão celular. Ok? Como eu disse, depois eu explico direitinho como é que funcionam as fibras do Aster na divisão celular. Uma observação importante é que centríolos não ocorrem em células vegetais. Então, o centríolo é apenas em células animais. Isso dá uma consequência, né? Se o centríolo não acontece em células vegetais e o centríolo origina cílios, flagelos e fibras do Aster, cílios, flagelos, fibras do Aster também não acontecem em células vegetais. Então, o centríolo origina isso. Se não tem centríolo na planta, não tem isso na planta. Uma exceção notável, né? A gente tem lá o anterozoide. O anterozoide é o gameta masculino, que ele é duplamente flagelado. Ele tem 2 flagelos e ele acontece em plantas briófitas e plantas pteridófitas. Então isso aqui, moçadinha, é a exceção, tá? Então isso aqui vai ser a exceção. Então a regra é células vegetais não tem centríolos. A exceção é o gameta masculino de briófitas e pteridófitas, que ele apresenta 2 flagelos nesse caso. A gente tem, pessoas, a outra organela não membranosa tem um ribossomo, tem um centríolo, e nós temos os cílios e flagelos, para poder lembrar aqui com vocês. Em relação aos cílios e flagelos, bom, para começar, eles são derivados dos centríolos, né? Pô, acabei de falar disso. Sendo que, como é que o centríolo origina um cílio ou um flagelo? Beleza, né? Como é que o centríolo origina o cílio ou flagelo? Era uma vez a célula. O centríolo vem aqui para a beirinha da membrana, para as proximidades da membrana, e, cara, os microtúbulos começam a crescer. Como é que o microtúbulo cresce? Acrescentando tubulina. Então, eu vou colocar mais tubulina, mais tubulina, mais tubulina, mais tubulina. E mais tubulina, e mais tubulina. E os microtúbulos, com isso, eles vão crescendo. E à medida que eles vão crescendo, a membrana acompanha, e o resultado, moçada, que a gente vai acabar tendo aqui, o cílio ou flagelo nesse caso. Cílio ou flagelo tem 2 regiões. A base dele chama cinetossomo ou corpúsculo basal. O cinetossomo ou corpúsculo basal é a base do cílio ou flagelo e ele é igual ao centríolo. Ou seja, né? Se você vai lá e corta aqui, cortei, você vai encontrar os 9 grupos de 3 microtúbulos organizados em um cilindro. Beleza, né? O resto do cílio ou flagelo chama de axonema. O axonema é o corpo do cílio ou flagelo. Esse axonema tem uma estrutura que nós chamamos de estrutura 9+2. Ok, decoreba, né? São 9 grupos, não de 3, mas de 2 microtúbulos periféricos, mais 2 microtúbulos centrais. Eita, Landim, não deu para entender porcaria nenhuma. Beleza, vamos desenhar? Eu vou cortar o axonema bem aqui, tá? Quando eu corto, ao invés de 9 grupos de 3, você só vai ver 9 grupos de 2.
9 grupos de 2 microtúbulos periféricos e nós vamos ter mais 2 microtúbulos centrais, mais 2 microtúbulos centrais. Então a estrutura aqui do axonema. Volto a dizer, é idiotice? É idiotice. É decoreba? É decoreba. Mas alguns vestibulares, infelizmente, trabalham com isso. Né? Os cílios e flagelos, se eles são feitos de centríolos, eles são feitos de microtúbulos, então eles são feitos de tubulina. Então, basicamente feitos de tubulina. Entretanto, eles apresentam uma proteínazinha a mais. Eles apresentam uma proteína chamada de dineína, onde a proteína dineína, além da tubulina, que forma os microtúbulos, que formam lá os cílios e flagelos, a dineína possibilita a movimentação dos microtúbulos e automaticamente a movimentação de cílios e flagelos. Então, quem vai fazer se mexer de verdade é essa proteínazinha dineína. Qual a diferença entre um cílio e um flagelo? Então, moçada, nós vamos ter 3 diferenças, né? Você pega, por exemplo, lá, uma célula ciliada. Você pega lá uma célula flagelada. Opa, a diferença já dá para você notar, né? Cílios, eles são curtos. Flagelos, eles são longos. Cílios, eles são muitos. Centenas, milhares às vezes. Flagelos, eles são poucos. 1, 2, até uns 20. Né? Mas isso aqui são centenas ou milhares. Aqui é 1, 2, até 10, 20 talvez, flagelos. Cílios têm um movimento em varredura. Meio moçada que eles varrem. Nesse caso, o movimento de varredura ele é unilateral. Né? Dá uma olhada na minha mão um segundo. Se a vassoura fizesse o movimento de vai e volta, a poeira ia ficar no mesmo lugar. Tu ia varrer para lá, a poeira vai para lá. Para cá, a poeira vem para cá. Poeira vai, poeira volta e ela vai ficar no mesmo lugar. Então, no caso da vassoura, o movimento não é vai e volta. Na vassoura o movimento é assim, tá? Eu vou colocar um movimento só para o lado de lá. O movimento vai, recolhe, sobe. Vai, recolhe, sobe. Vai para o lado de lá, recolhe e sobe. Então, o movimento em varredura, ele é um movimento unidirecional nesse caso. Então, o movimento não é oscilatório, não é vai e volta. Vai e volta, não. É vai só para o lado de lá, recolhe, sobe. Vai para o lado de lá, recolhe, sobe. Vai para o lado de lá, recolhe, sobe. Então, o movimento é unidirecional. Enquanto que no flagelo, o movimento, moçada, é um movimento em chicote. É um movimento oscilatório. Aí sim, realmente, o que acontece lá no flagelo, que o movimento dele é para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, um movimento oscilatório, né? Um movimento em chicote, um movimento oscilatório nesse caso. Quais são as funções de cílios e flagelos? Ora, funções de cílios e flagelos, número 1, locomoção. Exemplo, moçada, de algumas células que se locomovem através de cílios e flagelos. É o caso, por exemplo, gente, de protozoários, como o paramécio, que é um protozoário que aparece com cílios para se locomover. É o caso, por exemplo, de protozoários, como o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas. Como, por exemplo, lá, o Leishmania, da leishmaniose. É o caso também do nosso espermatozoide. Morro de preguiça de escrever espermatozoide. Estou abreviando aqui, espermatozoide. E o espermatozoide apresentando flagelo nesse caso. Então, cílios e flagelos podem ser usados para locomoção. Eles podem ser usados para o deslocamento de partículas sólidas ou líquidas. Nesse caso, não me interessa. Né? É o caso, por exemplo, de células chamadas de coanócitos em esponjas. E lá na frente, a gente conversa sobre zoologia com vocês. E quando a gente conversar sobre zoologia, esponjas são animais que têm uma célulazinha flagelada, o flagelo fica batendo para poder puxar água para dentro da esponja, juntamente com a água vem o alimento da esponja. Então, coanócitos em esponjas apresentando flagelos com o objetivo de puxar
água e nutrientes para a esponja se alimentar. Talvez alguém lembre que a esponja se alimenta por filtração. Você pega, por exemplo, moçada, o que acontece com vias aéreas na espécie humana e tuba uterina na espécie humana apresentando cílios, né? No caso das vias aéreas, a observação é exatamente remover partículas trazidas pelo ar. Ok, não deu para entender? Deixe-me explicar um bocadinho melhor. Era uma vez, moçada, suas vias aéreas, né? Você tem laringe, aí tem traqueia, aí tem brônquios, aí tem bronquíolos e etc e tal. E aí tem os alvéolos pulmonares, dentro dos pulmões. Quando você respira, juntamente com o ar, vem uma série de partículas, né? Inclusive partículas que não são legais. Poeiras, vírus, bactérias e etc e tal. Sendo que, se isso aqui chegar lá nos alvéolos pulmonares, se o vírus ou a bactéria chegar aqui, ela atravessa a parede do alvéolo, cai no sangue e você fica doente. Então eu tenho que dar um jeito de não deixar o vírus ou a bactéria chegar aqui. O truque, então, é que por dentro das vias aéreas, nós temos uma camada de muco. Muco, né, moçada? Meleca, pegajoso pra caramba, com o objetivo de prender as partículas. Então, quando eu respiro, vírus e bactérias grudam na camada de meleca, de maneira que não chegam lá dentro para não ficar doente. Só que não adianta nada só grudar, né? Eu tenho que me livrar disso aí. E aí, nós vamos ter, por dentro lá das vias aéreas, cílios. Sendo que os cílios estão o tempo inteiro varrendo para cima. A ideia então é, eu respirei, vírus e bactérias grudaram na melequinha, grudaram no muco, e agora, moçada, os cílios vão varrendo o muco para cima. Do brônquio para a traqueia, para a laringe, para a garganta. Garganta, né, moçada? Faringe. Quando isso acontece, o muco se mistura com a saliva, né, bem salgadinho lá, o muco delícia. Quando você vai lá e engole, né, meleca, catarro, engolir, chega no estômago, o HCl do estômago destrói vírus, bactérias, etc. Então esse aí é um mecanismo de limpeza das vias aéreas. Então, nesse caso, as partículas grudam no muco, grudou. Os cílios vão para cima, brônquio, traqueia, laringe, faringe e garganta, mistura com a saliva, você engole. Quando engole, chega no estômago, o HCl destrói tudo aquilo, para evitar que você fique doente. Então, cílios, né? Você vai ter, moçada, que a tubuterina também apresenta cílios, né? Sendo que a tubuterina tem cílios com papel de empurrar, de deslocar, no primeiro momento, o zigoto, no segundo momento, o embrião, em direção ao útero. Ok, ok. Outra lembrança que a gente coloca para vocês, né? Você pega, por exemplo, lá, em relação ao aparelho reprodutor feminino, tem o ovário, tem, moçada, tubuterina, tem o útero, a tubuterina do outro lado, o ovário do outro. Aqui o colo do útero, aqui, moçada, o canal vaginal. Quando a menina ela ovula, o óvulo vai ser liberado aqui na tubuterina. E o espermatozoide vem pelo outro lado, né? Então ele vem vagina, colo do útero, tubuterina e fecunda na tubuterina. Só que o embrião tem que se desenvolver aqui, né, moçada? Que é no útero. E é por isso que dentro da tubuterina nós vamos ter vários e vários cílios. E esses cílios vão varrendo o embrião em direção ao útero para ele poder implantar no útero e a gravidez acontecer direitinho. Ah, deixa eu adiantar aqui uma ideia que eu acho interessante. Meninas que são desnutridas, elas, às vezes, têm uma falha na movimentação dos cílios. Os cílios não se movimentam. E aí, moçada, problema, né? Se os cílios não se movimentam, o embrião não é levado até a parede do útero, não se desenvolve no útero. Normalmente o embrião, que ele fica na tuba uterina, ele morre, né? Entretanto, às vezes
o embrião aqui na tuba uterina não morre, ele entra na parede da tuba uterina e não se desenvolve no útero, se desenvolve na parede da tuba uterina, originando, moçada, uma situação de altíssimo risco para a mãe, chamada de gravidez tubária. Então, falha nos cílios aqui na brincadeira. Na verdade, além de desnutrição, essa falha na movimentação dos cílios pode ser genética. Quem não tem essa proteína chamada de ineína. Daí, existe uma condição genética chamada de síndrome de Cartagena. Não, ninguém tem que saber isso decorado, tá, gente? Isso aqui é só para ilustrar. Onde, na síndrome de Cartagena, você não tem dineína. O resultado: cílios e flagelos não se locomovem. Cílios e flagelos não se movimentam, né? Melhor dizendo. E aí, pessoas, consequências da síndrome de Cartagena? Isso aí, uma prova de vestibular poderia fazer uma situação problema, né? Conta a historinha, a doença é essa. Consequência é, cílios e flagelos não se movimentam. Para a saúde humana, o que é que isso causaria de ruim? Número 1, esterilidade masculina. Faz sentido, né, moçada? Nesse caso, o flagelo do espermatozoide não teria como se movimentar. Então, o espermatozoide não iria se movimentar. Aumento no risco de infecções respiratórias, de infecções nas vias aéreas. Eita, moçada, faz sentido de novo, né? Porque os cílios das vias aéreas não se movimentam. Por exemplo, dificuldade de engravidar nas mulheres. Moçada, aumento no risco de gravidez ectópica. Então, vou colocar assim de maneira bem genérica, problemas reprodutivos em mulheres, porque pode ter dificuldade de engravidar, pode ter gravidez ectópica, exatamente porque os cílios da tuba uterina não vão se movimentar para poder empurrar o embrião adequadamente em direção ao útero. Então, moçada, a problemática aqui na brincadeira. Uma última observação sobre cílios e flagelos é que cílios e flagelos não acontecem em células vegetais. Novamente, eu lembro que é porque célula vegetal não tem centríolo. Se não tem centríolo, não tem cílio e flagelo. A exceção, que a gente estava comentando com vocês, o lance lá do anterozoide, né? Então, anterozoide, gameta masculino biflagelado, embriófitas e pteridófitas, apresentam 2 flagelos. Eles são biflagelados. Então, a exceção em relação a essa história das células vegetais.